Boa noite a todos. Meu nome é Alçones Balestrin, sou cofundador aqui da Startup Academy. Um prazer estar com vocês em mais uma talk para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre startup, para falar sobre negócios e, acima de tudo, falar também sobre formação empreendedora, que é a base aqui da nossa instituição. Estamos hoje aqui com o Diogo Cortez. Vi aqui o perfil do Diogo, fantástico, quanta experiência, andou por grandes empresas, Volkswagen, Ambev, né? E hoje está empreendendo, né, como fundador da Som Vinhos. Então, parabéns, Diogo, pela trajetória. Compartilha conosco, compartilha com os estudantes aqui, com os alunos da Startup Academy. E é um prazer te receber aqui. Não, muito obrigado, o prazer é meu. Acho que poder participar desse tipo de fórum, né, de dividir um pouco da jornada, né, que vem do mundo corporativo por muito tempo, agora do ponto de vista de empreendedor e tentando fazer um mix dessas duas coisas para poder sobreviver nesse cenário quase inóspito que é empreender no mundo. Acho que empreender não é fácil. O Brasil tem mais umas dificuldades adicionais aí para dar um pouco de alegria na jornada, mas é um prazer estar aqui e poder dividir um pouco e, enfim, tentar passar um pouco de conhecimento e ajudar outros empreendedores, né, que querem aprender ou que vão ser empreendedores ou que já são e estão aí com algum problema e porque a jornada empreendedora é muito difícil, né? Às vezes você é muito sozinho, então poder conversar com pessoas que já viveram, que estão vivendo a mesma jornada, acho que pode ser útil aí para a galera. Diogo, eu vejo que você iniciou a tua trajetória em grandes corporações, em grandes empresas. Em algum momento você decidiu empreender. Compartilha aqui com os nossos alunos como é que foi o início, quando é que você pensou, bom, quero ser dono de um negócio, quero ser fundador aqui de algo, fazer algo diferente. Como é que foi essa tua trajetória como empreendedor? É uma curiosidade sempre presente aqui nas nossas conversas. É, a minha jornada, eu brinco que ela é extremamente não linear. A palavra bonita é não linear, mas a palavra verdadeira é uma jornada meio maluca, assim. Cara, eu nunca tinha pensado nem em trabalhar no mundo corporativo. A minha trajetória sempre quis ser embaixador. Então, eu fiz relações internacionais de faculdade, que absolutamente não tem nada a ver com nada, e penso fazer isso, sei lá, nos anos 2000 ali. Eu me formei em 2008. Pensa em 2006, quando você desistiu de ser, sei lá, embaixador, e, e aí todas as empresas não sabiam nem para que seu curso servia. E que, de fato, ele não serve para nada no mundo corporativo mesmo. E aí, assim, eu fui para o mundo corporativo porque eu não queria mais essa lógica de embaixador, porque eu vi que você não crescia com o seu talento, né? Era muito político o negócio. Você, sei lá, o embaixador da Itália foi Itamar Franco, que era indicado pelo Lula naquela época, não foi um embaixador de carreira, né? Então, isso me desanimou e eu falei, cara, acho que eu preciso ir para outro caminho. E eu já estava no segundo ano da faculdade, falei, cara, vou terminar e vou tentar arrumar estágio nesse meio tempo. E eu fui sempre tentando, enfim, achar maneiras de fazer. Consegui um estágio na Volkswagen, na área de exportação, que não tinha absolutamente nada a ver. Até tive que me inscrever como comércio exterior no processo. E aí, durante o processo eu falava que era de relações internacionais e tal, e a galera foi me deixando passar, e eu entrei e fiz meu estágio na área de comércio exterior. E depois disso fui fazer trainee e acabei me apaixonando pela lógica cultural da Ambev, né, da loja de resultado, de crescer pelo seu talento e tudo mais. E prestei o programa corporativo deles, de trainee. Até brinco, eu tive uma etapa mais que eu fui eliminado na inscrição, aí eu mandei uma mensagem e tal, porque tinha todos os pré-requisitos, então acho que rolava algum preconceito ali no meu currículo. Mas, enfim, aí eles me colocaram de volta, porque acharam, esse cara vai processar a gente se não deixar ele participar do processo. E aí, enfim, passei, fui indo e entrei no programa de talentos de vendas deles. E fiz toda a minha carreira em vendas e trade, né, dentro da Ambev. E chegou um momento
que eu já via que o meu perfil ele não se encaixava muito com o mundo corporativo. Eu acho que várias pessoas, talvez vão entender esse momento, que é você ver que, por mais capacidades que você tenha, tal, o seu estilo, você não vai ser feliz naquele ambiente. Seja porque você não consegue ser político o suficiente, seja porque você não quer se adaptar a certas ocasiões e tudo mais. E eu já começava a ver isso. Isso lá em 2015, 16. E aí, nesse meio tempo, eu acabei indo para uma área de investimento da Ambev, que eles tinham um braço de inovação aqui no Brasil, que era da dona da global da Ambev aqui no Brasil, que era a ZX Ventures, que era onde ficava todas as coisas que a Ambev, que eram muito pequenas para a Ambev tocar, mas que eram muito importantes para o negócio do futuro. Então, o Zé Delivery ficava incubado lá, as compras de cervejas artesanais, né, a Colorado, a Vals, as cervejas importadas que ficavam perdidas dentro do portfólio da Ambev, tipo uma Patagônia, uma Hoegaarden e tal, acabava ficando lá, e mais algumas outras iniciativas de plataformas online, tipo o Empório da Cerveja, na época, que era um site de venda de cerveja, e, e uma parte de uma divisão lá de fazer novos líquidos, né? Coisas que não eram cerveja, que não eram um drink, tipo, enfim. E eu tava lá, e nesse meio tempo, eu tava crescendo lá, tava indo bem e tal, e eu era gerente regional em Minas. E eu já tava meio que assim, por mais que eu entregasse muito resultado, as pessoas gostavam, tal, meu chefe amava, né? Porque, óbvio, cheguei lá em Minas, ganhei 50 pontos de participação no mercado, isso é muita coisa. Mas assim, ao que custo, entendeu? E aí você vai chegando numa época da vida também que você fala, cara, não tô mais afim disso. E aí um dia eu fui tomar vinho com uma namorada que eu tinha, só que eu nunca fui de vinho, eu sempre gostei de cerveja. Tipo, e aí eu fui comprar vinho no Pão de Açúcar aqui em São Paulo. E eu basicamente fiquei meia hora na frente da gôndola, sem saber o que escolher. Na minha cabeça me parecia tudo caro, grande e difícil de escolher. E aí o resumo da história, eu saí com um Cabernet Sauvignon do Chile de R$ 40, que hoje deve ser um vinho de uns 60, porque eu não queria parecer um miserável para a menina, e ao mesmo tempo eu não queria comprar um vinho caro, porque eu não sabia se ia ser bom, e aí eu ia gastar todo. E aí fiquei nessa média e comprei um outro frisante, meio espumante lá, doce. Aí a gente chegou no lugar e tal, que a gente ia fazer um queijos e vinhos, tal, aquela resenha. E aí eu fui tentar abrir a garrafa, porque ela não sabia. Ela tava vindo, mas não sabia abrir garrafa, né? Mas beleza. Resumo da história, dificuldade, porque não tinha nem abridor, aí consegui um abridor e tal. Destruí a garrafa. Não abria, não saía. Tipo assim, destruiu, não dava pra tomar. E aí tomamos só lá o outro, lá que era screw cap, que negócio de abrir aquela tampinha de rodar. E aí tomamos outro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, tudo bem, tem uma parte de tudo isso aqui que é pelo meu analfabetismo funcional na categoria de eu ser meio burro mesmo nesse negócio de tomar vinho. Tipo, eu não sei, eu sou iletrado nessa história. Mas, talvez, algumas dessas dificuldades, que não seja necessariamente o negócio de tirar a rolha ali, seja um problema de uma boa parte da população. Porque eu sempre gostei de estudar tendências, porque, tipo, eu estava com cerveja artesanal, eu precisava ver tendências sobre bebidas, sobre o que estava acontecendo, sobre o comportamento do consumidor e tal. Eu lia muito. E aí eu falei, bom, tem uma tendência que está acontecendo, inclusive, as famílias no Brasil estão ficando menores, as pessoas estão vivendo mais, estão se preocupando mais com saudabilidade, então elas vão beber menos ao longo do tempo, de fato, o consumo de álcool tem uma tendência de queda, e ao mesmo tempo, o vinho no Brasil é caro e nem todo mundo toma vinho. Então, o consumo per capita de vinho no Brasil é, sei lá, 4% do consumo de cerveja. É muito pequeno, 4,7%. Mas eu falei, cara, será que a galera que toma vinho não tem dificuldade com esse negócio dessa garrafa gigantesca aí? E não tem mini garrafa, né? Porque até para a indústria de cerveja, então você quase não vê long neck, né? Porque fica mais caro, porque o vidro não é, ele não volta, né? Para ser reciclado, só 50% recicla, é mais caro, não tem disponibilidade e tal. Então não tem mini garrafa de vinho, né? Você vê muito pouco, né? Tipo, pouquíssimas vinícolas têm, e quando tem falta, não é estável o fornecimento. E quando tem é muito caro, aí não faz sentido, você compra uma garrafa normal. Eu falei, bom, então acho que as pessoas que tomam vinho talvez tenham dificuldades de. Cara, quando eu quero só tomar um pouco, eu preciso de uma ocasião mega especial, porque eu preciso achar gente para dividir comigo. Então, e aí nem todo mundo gosta de vinho, e aí você fica naquela, só vou esperar alguém que toma vinho para eu tomar aquele dia. Então, tipo, aquela história de tomar uma terça-feira uma taça em casa, não existe. Bar e restaurante, a maioria dos bares e restaurantes não é especializado em vinho, então ele não quer vender taça nem a pau, porque ele vai ter perda.
E se ele quiser vender, ele vai vender a R$ 40 uma taça, que é mais o preço que ele vai pagar na garrafa, e assim, só para ele ter alguma margem ali, porque o resto ele vai jogar fora. Outras ocasiões, tipo evento, o vinho não vai existir nem ferrando, não vai ter. Então a jornada para quem gosta de tomar vinho é muito difícil. Aí eu falei, cara, esse é um mercado que eu acho que dá para disruptar nessa história. E não só disruptar no sentido de, ganhar dinheiro e tal. É tipo, cara, a gente tem um claro problema aqui para quem toma vinho. E aí eu comecei a conversar com a galera que toma vinho, e de fato, tem um problema. Eu falei, cara, por que não faz embalagem individual disso? Aí comecei a olhar o negócio de mini garrafa, só que é o problema que eu já falei, né? Não tem disponibilidade, preço e tal. E aí eu falei, bom, acho que existe uma opção aqui de fazer. A única opção viável é fazer latas. Talvez tenha um preconceito de uma parte dos consumidores, mais puristas, vamos dizer assim, que não vão querer nem a pau e vão achar que o que eu estou fazendo é uma heresia. Mas para a maioria dos consumidores, talvez se você tiver um preço bacana, uma marca legal, uma embalagem bonita e um preço competitivo e uma qualidade boa, acho que você tem uma chance aí de jogar. E eu fiquei com isso na cabeça, eu já estava meio de saco cheio já, tipo assim, por mais que eu tivesse meus resultados muito bons lá, eu já queria, assim, fazer uma jornada solo, sabe? Sem ter chefe, sem, enfim, ter que ficar, vamos dizer assim, prestando contas para as pessoas e tentando convencer elas das coisas, sabe? E aí, assim, foi até engraçado, assim, eu fiquei pesquisando sobre isso e tal, cheguei pro diretor na época e falei, olha, você me mandou para Minas, obrigado, tal, mas eu quero sair. Ele, não, mas por que você vai sair? Então, você tá bem? Tá tudo certo? Tá ganhando bem? Tá batendo resultados? Você é maluco? Então, sua carreira você vai ser promovido logo mais, não sei o que. Eu falei, cara, seguinte, eu não quero mais por causa disso, e porque eu quero empreender. E eu já tenho uma ideia. Aí ele me perguntou exatamente qual era a ideia e tal. Ele falou, cara, você acha que isso funciona? Eu falei, acho que sim, mas eu preciso tentar, né? Tipo, não tenho tanta certeza. E aí, nesse momento, tinha esse braço de investimento, né, que eu estava nele, e ao mesmo tempo tinha essa questão de fazer novos líquidos, né? E aí ele me fez uma proposta, né? Falou, cara, faz o seguinte, não sai, fica, a gente investe, você vira o fundador com uma participação. Que era um empreendedorismo ao contrário, quase. Assim, em vez de eu estar buscando um fundo estava tentando investir. Tá, vamos tentar, que é um pouquinho diferente da jornada normal. Legal. Só que aí a jornada que ia ser um pouco mais fácil não ficou tão fácil, porque isso foi 19 para 20. Em 20, o que aconteceu? Pandemia. Então, o investimento que eu ia ter no primeiro ano, porque essas coisas, fazer novos líquidos, demanda um monte de pesquisa, fazer uma nova marca, tal. Isso aí é investimento de milhão, entendeu? Tipo, pelo menos na indústria, né? É isso, 1,5 milhão, 2 milhões para você fazer todos os testes, todas as coisas. E resumo da história, foi a pandemia e não teve investimento. E aí chegou maio, sei lá, de 2020. Resumo da história, eu levantei lá dentro, porque eu estava controlando as grãs da área e tal. Fui para a área meio que sem fazer nada, ajudando a menina da área lá para fazer outras coisas. E, resumo, eu arrumei R$ 50 mil. E aí, assim, foi empreendedor do início, porque falou assim, cara, você não vai conseguir fazer com R$ 50 mil. Eu falei, tá bom, eu tenho 50 mil. Se eu tiver, eu tento fazer minhas coisas. E aí, resumo, assim, isso vai para um caminho que é o empreendedorismo real, que quando você não tem recurso, você tem que ter uma boa história triste para convencer umas pessoas a fazer umas coisas, tipo, para te ajudar, e você precisa meter a cara e ser criativo. Então, desses 50 mil, basicamente, as pesquisas, não tem como comprar num instituto pesquisas. Então, achei um cara no LinkedIn que estudava sobre vinho lata nos Estados Unidos. Conversei com ele, contei uma história triste, o cara me deu um estudo de graça. Pô, de estudos já, cheque. Aí, o resto no Google, que é o que a maioria dos empreendedores fazem. Aí, fazer vinho, achamos, tal. Aí, o cara que trabalhava comigo para fazer líquido lá, ele gostava de vinho, mas ele era técnico no vinho. Aí, achamos uma sommelier, que é uma das melhores do Brasil, consegui convencer ela a fazer com a gente para pagar depois em cima da venda. Tipo assim, um deal totalmente doido. Ela era da Argentina, a Cecília Aldaz, uma das top sommeliers do Brasil. Aí eu falei, bom, eu falo espanhol, então vou gastar todo o meu espanhol e minha história triste com ela e vamos ver. Consegui trazer ela para o projeto. A marca, cara, não tem grandes estudos. Eu peguei em casa,
final de semana, as inspirações que eu queria para a marca, em valores, em conceito, na parte visual. Achamos uma agência que topou fazer lá no sul, lá de por 35 mil tudo. E os outros 15, basicamente, a gente fez os líquidos na mão, a mulher no Rio, a gente em São Paulo, porque era pandemia. A galera, a gente já tinha achado a Miolo, que era que é uma das melhores vinícolas aqui do Brasil, consegui convencer eles a fazer as coisas com a gente. E aí fizemos líquido, acertamos, liguei para os donos de bar e restaurante, e, enfim, os caras me deram as pessoas, eu peguei e mandei para eles e fiz 2 semanas no Zoom de teste de líquido, de embalagem, de conceito, de tudo. Que tipo assim, você não sabe fazer, você tem que dar seu jeito. E aí, resumo, começamos a vender e tal. E passamos o ano de 2021 testando, foi muito bem. Eu metendo a cara, porque assim, pensa no meio de uma pandemia, você vai usar a distribuição da Ambev para testar qualquer coisa? Eu sei, eu fui do CDD de distribuição. Você não vai fazer isso, porque é muito pequeno, dá muito trabalho. Cara, você está no meio da pandemia. Assim, tchau, nem vem aqui, por favor. Eu peguei um distribuidor de shopping, que o cara tava ferrado, botei um carro lá, uma vendedora e a gente ia vender nos delivery, eu e ela. Tipo assim, as caixinhas com 4. Contava história triste, e o cara falava, coitado desse cara, deixa eu comprar aí 2 packzinhos de cada desse negócio para ajudar ele. Mas foi bem, a gente vendeu, sei lá, 50 mil unidades nessa brincadeira, assim, dessa história triste. E vendendo com o cara recomprando, né? Porque vender uma vez é fácil, você engana qualquer um falando uma vez, mas você ter recompra não é muito fácil. E aí, enfim, a gente passou o ano, deu certo, a gente foi aprovado para receber mais investimento. Só que a minha história, como ela nunca é linear, né? As coisas não podem ser tão fáceis. Tipo, nossa, 50 mil, depois você conseguiu dinheiro, deu certo e tal, sua vida foi boa. Não, em 2022 a grana nunca veio, o fundo acabou e a gente negociou para ficar independente e pobre. Mas, cara, tudo certo. E a gente foi recomeçando as coisas do zero. Então, agora a gente está numa jornada de fato independente, vamos dizer assim. Que até eu venho postando no LinkedIn, né? Tipo, venho mostrando um pouco da jornada para a galera que, cara, é o sofrimento do dia a dia. Não é o LinkedIn Disney, que é só sobre, captei não sei quantos zilhões, apareci na capa da exame. Não, cara, é você carregando as coisas no seu carro, às vezes. Tipo, hoje a gente faço isso menos, sabe? Tipo, a gente tá com uma logística ajudando, mas, assim, o começo é isso, véio. Você tem que dar seus jeitos, e vai errar, vai acertar, enfim. Então, é uma jornada não linear, mas eu acho que me gerou um aprendizado muito bom. Eu acho que muita gente sofre com isso. E quando eu acabo contando toda essa jornada de empreender, né? Talvez acabe inspirando algumas pessoas em relação às suas dificuldades, seus medos na hora de empreender, o que fazer, como fazer, quais as coisas que eu posso evitar o erro. Porque, cara, muita coisa aprende sozinho e me ferrando. Tipo, talvez quando a gente vem aqui num fórum como esse e divide um pouco da experiência, talvez a gente ajude as pessoas a errar menos, né? E aí, enfim, a ser um pouco menos triste na jornada, sofrer um pouco menos no começo. Acho que, enfim, acho que essa é um pouco da ideia. Acho que, inclusive, desse bate-papo, tomei um pouquinho do tempo aqui no começo para Cara, que contextualizar um história, pouco, mas a história é um pouco longa, Diogo, que mas história bacana, vai dar cara. ideia. História bacana, que eu tava aqui vidrado, meu. Tava, né, vendo toda essa jornada, né? E aí eu vi que o teu curso de diplomata foi essencial, porque você Não sei se negociava foi, mas eu tentei. com todas as pessoas que você negociava, você não contava uma história triste. Por trás tinha uma técnica de Sei, persuasão, de sim. convencimento. Você desenvolveu soft skills aí, você fez, né, uma formação que te ajudou, talvez não em como se faz vinho, né? E nem, Não. Mas a Miolo sabe muito bem fazer. Tipo, né, eu já e, aprendi, obviamente, mas eles são e o que extremamente que bons. os agora, eu não sou enochato, nem Uhum. especialista, mas gosto de vinho. Qual é a avaliação que o pessoal está fazendo do vinho de lata, que eu já tomei de PEC, na França a gente... O bag box. mas de lata eu nunca tomei, assim, como é que é
o nível de sensorial do vinho, ele mantém exatamente as mesmas propriedades de um vinho de garrafa, por exemplo? Sim, assim, lá atrás, isso não era verdadeiro. Então, lá nos anos 80, 90, quando as primeiras incursões dentro dessa lógica de tentar colocar numa lata, elas não funcionaram porque as latas eram de aço e basicamente o vinho reagia, né? Porque o pH é muito baixo. Então você, de fato, você tinha um problema de reação mesmo e oxidação. Então aquele gosto metalizado, vinho com gosto de lata, de fato. Assim, tipo, inclusive cerveja sofreu com isso. É que cerveja o pH é, é mais alto, né? Então ele reage menos, mas ainda assim não é tão ideal. Mas com o advento primeiro das latas de alumínio e depois a tecnologia que foi colocada dentro das latas de alumínio, hoje as latas de alumínio ela tem uma proteção interna, né? Ela tem o que eles chamam em inglês de lining, é como se fosse um acabamento interno, uma película interna, que evita o contato do líquido com a lata. Então, existem níveis de proteção, né, desse negócio. E aí, hoje, para coisas que têm um pH muito baixo, tipo, alguns refrigerantes têm um pH muito baixo, como Coca-Cola, por exemplo. Energéticos geralmente tem um pH muito baixo. E vinho, você tem uma lata com a proteção máxima. Então, que basicamente evita que você tenha oxidação. Então, hoje, assim, do ponto de vista sensorial, inclusive esse ano a gente vai fazer. Eu vou me vestir de garçom, eu vou pegar um bar de vinho e a gente vai servir com os decanters, né? Porque inclusive eu já estou fazendo isso em alguns bares, alguns restaurantes, o cara não quer lata na mesa. Mas o vinho é bom? Então tá bom. Então você vai vendendo o decanter aqui, tipo, já como se fosse uma jarrinha aqui com 300 ml. E a gente vai mostrar isso para o consumidor. Porque hoje, assim, você não consegue notar a diferença. Obviamente, se você faz direito, né? Então, se você tem um vinho de qualidade, se você tem um invase bem feito, se você tem a lata correta para o vinho, se você tiver essas três coisas, você, cara, é excelente. Assim, você não consegue notar a diferença num teste à cega, por exemplo. Não consegue. É impressionante. Então, e Isso até assim, e os vinhos não são gaseificados, né? A Uhum. gente tem só um, né? Que é o frisante, mas ele já é gaseificado normal. Na garrafa seria gaseificado. Né? Mas nossos vinhos são tranquilos. Nossos vinhos são. Ah, mas putz, quando eu abro a lata faz um POC. Sim, é porque tem nitrogênio. Que é um gás inerte, né? Só para deixar a lata, só para expulsar o oxigênio, né? Não deixar a oxidação interna e deixar a lata durinha, né? Porque se ela ficar mole no transporte, ela vai avariar. Mas, cara, hoje, sim. E o que eu tenho visto dos consumidores, óbvio, tem uma percentual de puristas, vamos dizer assim, né? Que, cara, essas pessoas não vão me considerar nunca, né? E esses puristas geralmente são homens 35 mais, assim, que tem uma relação com o vinho diferente. O meu público hoje tem sido muito feminino, muitos homens LGBT também. E eu brinco que quando os homens héteros tradicionais me querem, eles querem o Tito. Eles não tomam os outros tipos, geralmente. Mas a gente tem visto, assim, principalmente numa recompra muito alta, uma situação de consumo que não é a que a galera acha, que é de fora de casa. Assim, putz, isso aí você vai vender na praia, no evento, não sei o quê. Não, a maioria do nosso consumo é em casa, tomando com uma taça. Então, assim, aquela lógica de a embalagem individual, ninguém toma na lata. É só, cara, então vou tirar dali e vou colocar numa taça para eu tomar. Então, sempre, tipo, com uma taça, tomando durante a semana, durante uma refeição, ou assistindo uma TV, ou, enfim, nos momentos ali de relaxamento e tal. E na lógica de ser a bebida individual para aquela pessoa. Então, tipo assim, cara, você gosta de cerveja, você gosta se você quiser. Cara, eu tô aqui com o meu vinho, tô mega feliz. Então, eu tenho visto uma aceitação muito maior do que eu achava que teria. Uma dificuldade menor do que eu acho que talvez teria também. E tem sido uma jornada, assim, bem bacana em canais, assim, que teoricamente a galera acharia que não é o meu principal canal, né? Tipo, agora que a gente tá entrando em eventos, né? Tipo assim, a gente sobreviveu muito tempo sem eventos, por exemplo. Uhum. E qual é mais uma última pergunta de vinhos, depois vamos falar de negócios. Qual é o tempo de vida útil de uma lata assim para você tomar?
Diogo? Então, hoje, a gente foi testando isso ao longo do tempo, tá? Porque a verdade é, por legislação, vinho não tem validade. Uhum. Mas geralmente as vinícolas indicam vinhos que não são extremamente complexos ou putz, que tem envelhecimento e tal, não são vinhos de guarda, né? Vamos dizer assim. Esses vinhos geralmente você deve tomar, são vinhos para você tomar eles jovens, né? Entre 24 e 36 meses. Mesmo na garrafa, essa é mais ou menos a orientação, por mais que não tenha, de fato, validade, né? Porque Uhum. você quer, naquele vinho, você quer características como frescor, como jovialidade, como frutado, enfim, que se você deixar muito tempo, ele vai acabar perdendo isso. Perdendo. Na lata, o que aconteceu? A gente começou, primeiro que a gente foi testar e pegamos algumas marcas que já existiam no mercado, inclusive daqui e de fora. E basicamente nossas experiências foram bem ruins. Né? E a gente não sabia exatamente se era por causa da validade muito grande, se era por causa devido ao invase mal feito, vamos dizer assim, se era porque a lata era imprópria, estão comprando uma lata que não é o que deveria, mas essa eu achava improvável, porque o cara não vai invasar na lata sabendo que a lata não é para aquilo, né? Acho que é burrice fazer isso. Ou se era a má qualidade do vinho, que pode ser, o cara está comprando vinho ruim, ele vai ser ruim na garrafa, na lata, em qualquer embalagem. Ou se era um pouco de tudo junto e misturado, entendeu? Porque o cara tá comprando um vinho de uma qualidade já não tão boa, aí, beleza, ainda que ele esteja usando a lata ok, mas ele tá invasando num cara que não necessariamente tá invasando direito, aí, enfim, a gente não sabia. Essa é a real. E aí ele falou, cara, a gente não sabe, então a gente começou com validade de 10 meses, o que é puxado para bebida e principalmente para vinho. A gente foi testando ao longo do tempo. Hoje, a gente está com data porque a gente quer colocar questões de propriedade mesmo, cara, que eu vim mais jovem. Então. A gente está com 24 meses após o invase. Mas, assim, Perfeito. nossos testes, inclusive, tipo, tanto teste sensorial técnico, né, como o teste sensorial não técnico, que é o meu, cara, vinho de 36, 38, 40 meses. Sabe? Que legal. Que legal. Sim. Hoje, com as técnicas de invase que a gente tem, com a tecnologia da lata e, obviamente, com vinho de qualidade, você consegue ter uma vida útil excelente dos vinhos, assim, mantendo as propriedades, cara. A gente teve envelhecimento distinto na lata. É bem legal, assim, ver o quanto evoluiu a tecnologia e o quanto você pode ter vinhos de boa qualidade, assim. Óbvio, você não vai colocar um vinho Gran Reserva que, tipo, que você quer envelhecer, não é, na lata. Cara, não faz sentido você fazer isso, porque não é isso. Não é Sim. isso. Mas pro vinho do dia a dia, que eu quero ser o vinho do dia a dia, entendeu? Eu brinco que Claro. eu não quero eu não quero ser incrível, só ser bom. Só Porque ser ser bom. bom dá um trabalho pra caramba. Então, assim, incrível. A Miolo tem vinhos incríveis. Tipo, várias Uhum. vírgulas têm vinhos incríveis. Tipo, você pode importar vinho de 50 mil reais. Eu quero ser um vinho ótimo do dia a dia para as pessoas poderem tomar com frequência uma bebida que elas adoram. Então, Perfeito. essa é um pouco da ideia. Entendeu? Estar no dia a dia das pessoas e nos canais que elas querem comprar, né? Tipo, seja o supermercado, seja o delivery, seja o evento, seja o bar, o restaurante, enfim. Acho que fazer Perfeito. com que o vinho esteja presente, porque do jeito que ele é hoje, ele não está presente, em Não boa está parte das presente. ocasiões. É. Ou quando ele está, é E, muito caro, não sei lá o que. Diogo, a gente vê aí a tua trajetória, o início, e chega um momento que é o momento, nós empreendemos, eu também sou empreendedor, e chega um momento que você precisa ficar grande, você precisa escalar, né? E você precisa de capital. Sim. E qual o momento da tua startup e quais são as estratégias de você buscar capital para financiar o crescimento do negócio? Assim, a gente vem de um ciclo quase ao contrário, né? A gente nasceu meio estranho, vamos dizer assim. Mas falando no momento atual, assim, agora a gente está num crescimento. Só que eu não vejo a gente indo atrás de nenhum fundo para buscar investimento. Eu já tenho uma parceria com a Miolo, que é a vinícola, então isso me dá uma chance
vamos dizer assim, da questão de produtiva, que eu não preciso me preocupar tanto em relação a isso. Então, a ideia, basicamente, é usar o próprio negócio para se financiar seu crescimento. Então, vai demorar um pouco mais? Provável. Mas a gente faz de maneira extremamente sustentável e sem a pressão. Porque, assim, eu entendo, cada negócio tem a sua maneira de crescer e tal, e cada um quer o tamanho que quer para certas coisas. Na minha cabeça, assim, eu acho que muitas vezes para uma startup, às vezes o dinheiro é maldito. Às vezes, quanto mais dinheiro você tem, mais chance de você quebrar. Nossa, mas eu captei 10 milhões. Isso é bom, né? Depende. Por exemplo, às vezes isso vem com um plano de crescimento que não é sustentável. E aí você vai acelerar uma série de coisas. Você vai aumentar a sua estrutura, porque, obviamente, né, se você vai acelerar, você vai precisar de mais estrutura, você vai precisar de mais gente. Aí você vai contratar, às vezes, gente a peso de ouro para tirar de outra empresa boa, porque você precisa daquelas pessoas. E o que eu mais vejo é startups quebrando por causa disso. Eu até comentei num post de um fundador aí da Mercado Diferente. Cara, a ideia deles era muito legal. E só que eles captaram, eles fizeram isso de maneira muito rápida, e no final o founder ainda posta, sentindo que a culpa é dele, porque ele dedicou muito tempo para a operação e em vez de dedicar tempo para captação de dinheiro. Isso basicamente só me mostra que muitas startups ou pequenos negócios, dessa lógica de startup, está querendo operar num modelo de torra de caixa, né, de cash burn, que a galera brinca, fala em inglês, de um gasto de caixa muito alto, um caixa negativo por muito tempo, porque eu vou crescer e tal, tal. Tá, mas e se o investidor tira o grana no meio do caminho? E acontece qualquer outra coisa? Porque acontece. A economia global muda, o cara já não gosta mais daquela tese do jeito que ele gostava. E aí, seu sonho vai para o ralo porque você... Sei lá, assim, eu prefiro o devagar e sempre, que ele me parece mais sustentável, demora um pouco mais, mas eu sei que daqui 6 meses a gente vai estar de pé. Eu sei que daqui 12 meses a gente vai estar de pé. Eu conheço vários empreendedores, enfim, fundadores de startup, que eu converso com eles e eles me olham com um olhar de pânico, falando assim, cara, se eu não conseguir investidor, para daqui 6 meses minha empresa quebra. Cara, em vez de ele estar preocupado em crescer o negócio dele, em talvez melhorar a margem, em buscar novos clientes e tal, ele está preocupado que se ele não caçar gente para botar dinheiro no negócio dele, ele vai quebrar daqui a 6 meses. Então, assim, eu acho que se criou um ecossistema, uma lógica muito cruel, assim, com os negócios, porque a maioria não vai ser o Uber, não vai ser, sei lá, algum outro exemplo de cash burn infinito, o Rappi. A maioria dos negócios não vão ser esses caras. E quantos morreram no processo para, tipo, aparecer um? Porque essa é uma lógica de que a galera em inglês fala winner takes all. É tipo, você vai gastando dinheiro infinito, 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 até todo mundo desistir, você fica com o mercado para você. Tá, mas vamos lá, quantos conseguem essa proeza? E quanto dinheiro precisa? Tipo assim, o Uber ficou 10 anos sem dar lucro, sei lá, 15 anos, não sei. Tipo, os últimos tempos deu lucro. Sim, legal, porra, é o Uber, foda. Tá bom, mas quantos outros que eram para ser o Uber morreram no processo? E que poderiam estar vivos se não tivesse jogado de uma maneira meio estranha. Então, assim, a nossa lógica de crescimento, pelo menos enquanto eu viver, e se eu não mudar de ideia muito nos próximos tempos, que eu acho improvável, vai ser essa. É a construção aos poucos, a geração de caixa. Óbvio, em algum momento, um investimento um pouco maior e tal, em alguma coisa específica, ok, se precisar de uma captação, tá, acho que talvez vai para uma lógica ali de crowdfunding, que, tipo, eu não perco o controle do negócio, acho que eu não tenho ninguém dando muito palpite na estratégia e tudo mais. Eu acho que eu prefiro ir para esse caminho. Ah, mas assim você não vai ser unicórnio. Tá, eu não quero ser nenhum bicho que não existe. Eu quero ser uma empresa que daqui a 10 anos esteja viva. Porque você nunca viu um unicórnio na rua. E eles não existem. É Então, verdade. um ou outro às vezes viu, né? Mas a maioria não existe. Então, assim, eu prefiro não ser nenhum bicho mitológico. Eu prefiro só ter uma empresa que vai viver daqui a 5 anos, que eu sei. Tipo assim, e numa curva de crescimento, que é o que está acontecendo com a gente.
Tipo, a gente ainda, eu brinco que a gente é pequeno e pobre, mas a gente é muito ousado e criativo. A gente já está conseguindo fazer umas coisas que pequenos e pobres não conseguem. A gente fez show no Allianz Parque, em São Paulo. A gente acabou de fazer show no Corpo Pereira. System of a Down, que foi o meu maior show aí de rock desse tipo. Fez os shows do Retro Shield, fez Bruno Mars. Ah, mas como vocês conseguiram? A gente acha maneiras. E vai, entendeu? Nem tudo você precisa só de dinheiro e de. Cara, tem que ser criativo também. Acha maneiras de conseguir fazer as coisas. Vai ter coisa que vai dar, vai ter coisa que não vai dar. Mas eu gosto mais dessa lógica, ela dá mais trabalho. Não é todo mundo que quer viver isso, mas eu acho que é mais sustentável. Assim, pelo menos Fechou. é o que funciona para mim. Assim. Nada contra quem só quer buscar rodadas de investimento. Pega legal, é da hora sair na exame. Só que também não é legal ficar daqui a 6 meses pensando que se o investidor não botar mais 5 milhões, o meu negócio vai quebrar. Eu não curto essa ideia. Legal. Sócios, teve? Pensa em ter? O que que é um sócio ideal para o teu negócio hoje? Como é que você Tá? vê isso? Assim, eu acho que quando você vai fazer sociedade de qualquer coisa, você tem que pensar como essa pessoa ou a entidade, né, vamos dizer assim, né? Porque às vezes seu sócio é uma empresa. Eu acho que você precisa pensar como que essa pessoa, ou essa empresa, ou essa entidade pode te ajudar com coisas que você não é bom nelas. Como elas podem ser complementares ao seu negócio. Então, por exemplo, faz sentido ter uma parceria gigante com a Miolo. Os caras fazem uma coisa que eu não sei fazer, que é vinho. E eles fazem muito bem, inclusive. Então, e ao mesmo tempo não faz sentido eu dar palpite na produção deles. Eu sentar lá com o cara de produção, ficar do lado da máquina lá e falar qualquer coisa. Cara, desculpa. Eu não sou essa pessoa. Tipo assim, você também tem que dar liberdade para a pessoa trabalhar e fazer o que ela é boa. É óbvio que vocês conversam, então, mas assim como eu sou bom na área de vendas, de trade, de marketing e tal, então faz sentido me escutar nessa história. Então, acho que se você vai ter sócios, você precisa muito pensar em como isso pode complementar e jogar de maneira positiva para o negócio, entendeu? Acho que eu sou da lógica que, ao mesmo tempo, se você tiver muito sócio, é muito difícil você conseguir tomar decisões, é muito difícil as coisas acontecerem na velocidade que precisa, porque é muita gente precisando dar palpite, ao mesmo tempo não tem uma regra de comando muito clara, então, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado, inclusive com quantidade de sócios. Eu lembro, às vezes, de bar, quando às vezes eu visitava na Ambev, uns bar aqui em São Paulo, o cara tinha 20 sócios. Como que manda num negócio desse com 20 sócios, amigo? Pelo amor de Deus. Assim, tudo bem, se for uma empresa listada na bolsa, óbvio que você vai ter muitos sócios. Mas, tipo assim, você não é uma empresa listada na bolsa, amigo. Você é um bar, pelo amor de Deus, você vai ter 20 sócios. Você tá maluco? Tipo, o cara vai ter 1%, vai tirar quanto por mês? R$ 1.000? Tá maluco? Assim, não funciona. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, que agora está tendo esses modelos de crowdfunding, você passa a ter sócios, né? Porque os caras têm um equity ali e tal, mas é pequeno, né? Então, assim, aí não impacta no dia a dia, nem na escala de comando ali, de como você fazer. Porque a lógica de você ser uma startup é você ser ágil. Mas você vai criar uma estrutura para te limitar, para você falar, eu quero ir para esse caminho. Não, não, mas eu quero ir por aquele outro. Aí vira uma discussão infinita, entendeu? Aí é melhor acabar e enfim, não fazer. Então, acho que tem que tomar muito cuidado quando vai escolher com quem você vai curtir a jornada, assim, porque senão a jornada vira um pesadelo. Pelo menos é o que eu vi com algumas pessoas assim que falam, cara, pelo amor de Deus, eu quero tipo acabar com a empresa porque eu não aguento mais. Assim, tipo. Então, Diogo, a gente está aqui na Startup Academy aí com muitos empreendedores, muita gente que tem sonho de empreender, né? Muitos já estão com seus negócios, né? E algo que faz parte da tua trajetória e que muitos vêm e falam com a gente é que eu quero empreender, quero ser empreendedor, mas fiz uma faculdade, não me trouxe muito conhecimento sobre negócio, gestão,
Ah, e aí eu queria saber assim, pô, eu conversando contigo aqui, você é um expert em gestão, né? Tu tá falando todo, dominando todos os termos, todo o conceito de uma startup, de crescer, de buscar funding, etc. Como é que você atende essa tua capacidade, essa tua necessidade de aprendizado? Tu faz isso lendo, tu faz isso fazendo cursos, tu faz isso viajando, indo a eventos. Como é que você atende isso, Diogo? Eu acho que, assim, uma parte, como eu venho da indústria, é uma indústria muito exigente, vamos dizer assim, que brinca, tipo, os caras sobreviveram na Ambev, você sobrevive em qualquer lugar, né? E, assim, não é pelo ambiente hostil, né? Porque é muito exigente mesmo e, cara, sim, muita meta, muita coisa, muita gestão e tal. Então, cara, a faculdade que você fez é irrelevante, desculpa. Legal, talvez se você fez administração em Harvard, acho que talvez possa ser algo em Princeton, Stanford, mas provavelmente a maioria das pessoas não fez isso, inclusive eu não fiz. Então, assim, a faculdade em si não vai te ajudar tanto. Talvez se você vai empreender, talvez a faculdade de administração é a melhor, assim, se for olhar, assim, porque questão conceitual, assim, né, de, tipo, ter aprendido alguns conceitos ali de contabilidade, enfim, de administração, de marketing, tal, tal. É uma faculdade um pouco mais completa nesse sentido. Mas isso não significa nada. Assim. Tipo, tem vários administradores que não conseguem fazer. Então, a faculdade em si não é o ponto. Eu acho que se você vai empreender, eu acho que a primeira coisa, assim, é você precisa ser curioso e aberto a buscar conhecimento. Porque, primeiro, a boa parte dos empreendedores não tem dinheiro para ir atrás de conhecimento pago. Óbvio, agora, assim, com iniciativas como a de vocês mesmo, o conhecimento está mais acessível. Mas ainda assim, boa parte dos empreendedores não consegue uma educação formal nesse sentido. E é tanto gerentinha. Tipo assim, que curso tem? O MBA? MBA para empreender? Esquece, não tem. Agora que agora está inventando, sei lá, mas na média não tinha. Então, eu acho que a pessoa primeiro, né, ela pode buscar, primeiro ela tem que buscar conhecimento aonde existe, né? Tipo, cara, Google tá aí, né? ChatGPT tá aí. Então, você tem formas, é muito mais fácil hoje com o ChatGPT do que quando eu estava buscando no Google minhas coisas. Assim, hoje tá mais fácil. Então, tem ferramentas grátis, né, para você buscar conhecimento. Ao mesmo tempo, eu acho que se eu fosse começar do zero hoje, tipo, com o conhecimento que eu tenho, para você criar um negócio, eu acho que eu estudaria algumas coisas, né, básicas, como pilares. E aí, depende, né, se você vai para educação formal, como uma iniciativa como vocês, que eu acho bem legal, inclusive, por isso que eu estou aqui falando, ou, tipo, cara, não tenho dinheiro, vou buscar o informal ali no Google, tal, tal. Mas eu separaria alguns pilares. Então, primeiro, e vai ser o primeiro, é muito louco isso. E eu sei que vai ter gente que vai falar assim, cara, mas eu odeio isso, tal. Financeiro, amigo. Financeiro barra contábil. Você está no Brasil, a terra dos impostos. Imposto é mais importante do que vender. Tipo, é muito louco isso, mas é real. Então, se você não souber direito os impostos e tal, esquece. Você não sabe. Então, assim, quer empreender em qualquer categoria? Entenda a cadeia de impostos. E entenda os regimes tributários. E, além de entender os regimes tributários, para quem você vai vender, para onde você vai vender e qual tipo de canal você vai vender. Porque isso vai definir, tipo, qual regime tributário você vai. Você vai ter uma empresa, você vai ter duas. Se você vai vender em tal estado, se você não vai. Se tal estado faz sentido ou não e tal. Porque vai ter coisas que você vai descobrir que, cara, se eu sou de São Paulo e quero vender para Minas, talvez eu não vou ser competitivo o suficiente. Por causa das questões de impostos. Então, eu cairia para dentro dessa parte financeira, estruturar um DRE ou um PNL, né? Como você quiser falar em inglês. Saber o que é um DRE. Assim, cara, o que é o demonstrativo financeiro lá? Faturamento, meus impostos, meus custos fixos, custos variáveis, blá, blá, meu overhead ali, capex, os cacete, tal, tal, fluxo de caixa, EBITDA positivo, negativo, tal, tal, margem de contribuição, essas coisas. Ah, mas, porra, isso é importante? Eu vejo vários empreendedores que eu vou conversar de alguma coisa de imposto, o cara fala assim, ah, não, esse aí é o meu contador que sabe. Não, esse aí é o meu... É o meu sócio. Sempre é um sócio, nunca é ele, assim, tipo assim, sempre é alguém.
E, amigo, essa é a parte mais importante, real. Então, assim, essa parte financeira e contábil, saiba, porque isso define sua estratégia comercial, inclusive. A outra parte é, beleza, feito isso, ok e tal. Estude sobre o mercado que você quer fazer. Tente pegar informações de todos os lugares possíveis em relação a isso. Feito tudo isso, aí você precisa entender, né, se é serviço, se é produto e tal, porque as estratégias são diferentes, né? No meu caso, produto. Eu preciso utilizar uma metodologia mínima, que a gente chama lá de DVF, lá, que é, enfim, que é para medir desejo, viabilidade e se dá para fazer alguma coisa, que você basicamente vai se perguntando algumas coisas. Então, por exemplo, beleza, tá, eu quero um vinho. Onde eu produzo? Com quem eu produzo? A qual custo? E tal. Você vai fazer um monte de perguntas para o seu negócio, para você ver se aquilo é viável, se dá para fazer. Porque às vezes eu tenho o desejo de fazer um vinho lá, tá legal, faz todo sentido. Ele responde uma série de perguntas do consumidor, tal, dores do consumidor, mas eu não consigo chegar no preço que é necessário para vender. E às vezes você estrutura o negócio sem se perguntar todas essas coisas, e aí depois você não consegue vender. E aí não adianta de nada. Isso serve para produto ou serve para serviço? Então, eu iria para esses caminhos, assim, tipo, e você não vai ter todas as respostas. Mas, se você minimamente estudar, seja por vias normais ou seja por vias Google ChatGPT, você já vai ter mais ou menos uma ideia formada do que fazer, para onde vender, como vender, com qual regime tributário e qual vai ser a sua margem final. Então, isso te facilita razoavelmente a vida. Ah, mas resolve tudo? Não. Você tem todas as respostas? Não. Então, se você quer alguma coisa que você tem todas as respostas, não empreenda. Não, mas Diogo, eu posso ser dono de franquia. Eles têm todas as respostas. Desculpa, se eles falam que eles têm todas as respostas, eles estão mentindo para você. Porque eles têm um modelo que funcionou em tal lugar. Talvez se você colocar na esquina da tua casa, não vai funcionar. Ou talvez naquele estado não tem nada a ver aquilo. Pega lá, uma franquia foda. Nos Estados Unidos tem 400 bilhões de Taco Bell. Aqui no Brasil, as lojas vivem as moscas. O que eles fizeram? Nada, eles só trouxeram a franquia, tá igualzinho, inclusive. O sabor, inclusive, é bem parecido. E não vende nada. E aí? Pô, a franquia, eu vou comprar, vai dar certo. Olha, uma ou outra talvez até seja um pouco mais garantido, mas a maioria não tem nenhuma garantia. Então, tipo, empreender de maneira geral não tem garantia de absolutamente nada. Então, você precisa ter em mente todas essas coisas e aí vai testando, entendeu? E vai testando com o mínimo de estrutura possível. Essa é a minha dica. Perfeito. Cláudia, que aula, hein, Cláudia? Alguma questão aí? Alguma pergunta? Sim, O sim. Diogo? Temos perguntas aqui da nossa audiência. Vamos Temos lá. aqui o nosso aluno aqui da Startup Academy, o Renato Henderson, ele pergunta: ouvimos sempre que saber o que não fazer é tão importante quanto o que deve ser feito. O que você não faria ou faria diferente na sua caminhada até aqui? Eu faria diferente. Cara, eu falei esses dias no meu LinkedIn, acho que tem algumas coisas que eu faria diferente. Por exemplo, o negócio da tributação. É uma boa. Porque eu descobri ao longo do tempo, porque o contador não me fala, que você tem no meu regime lá, que era de lucro presumido, você pode ter regime de caixa, que você paga os impostos depois que você recebe de fato uma nota. Ou seja, se o cara for inadimplente, por exemplo, você não vai pagar o imposto até ele pagar. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma forma de não torrar seu caixa à toa. Ou eu sabendo, por exemplo, os canais que eu vou vender, eu saberia que é melhor eu estruturar a minha empresa em duas empresas diferentes. Porque um tipo de canal precisa que eu venda de uma certa forma, um outro tipo de canal precisa que eu venda de outra forma. Então, assim, essas questões tributárias, eu acho que eu teria caído ainda mais para dentro, que hoje eu sei. Mas lá atrás eu sabia conceitualmente na Ambev, mas eu nunca tinha empreendido real. E lá era tudo lucro real, não era os outros regimes fiscais, porque lá é muito grande. Então, eu faria diferente isso. Todo o resto da jornada, assim, eu não sei se eu mudaria nada. Eu acho que
investimento em estrutura, por exemplo. Quando eu saí da Ambev, eu fui lá e falei, putz, vou testar aqui e tal, vou alugar os carros. Eu gastei 40 mil reais, 50 mil reais em aluguel de carro. Cara, podia ter comprado 2 carros antigos aí, botado para rodar, em vez de ter alugado o carro. Então, assim, tem umas decisões que às vezes você toma pontuais, mas que impactam muito, muito o caixa. Então, você toma muito cuidado, que eu acho que talvez vale você testar coisas, tentando gastar o mínimo possível para você errar com pouco, entendeu? Porque na vida do empreendedor, você tem um negócio que chama fluxo de caixa, cara. Então, assim, você tem que pensar bastante e tem que estudar bastante sobre fluxo de caixa, porque você pode quebrar. Às vezes, quanto mais você vende, mais triste você fica. Tipo, parece meio maluco, mas é real. Porque às vezes você está dependendo. Por exemplo, começa a vender muito para um supermercado. Nossa, muito legal vender para o supermercado, né? O cara tá me comprando pallets e pallets. Tá, mas ele me paga por 60 dias. E eu estou no regime fiscal que eu não pago os impostos na mesma quando eu recebo dele. Alguma hora eu fico sem caixa, né? Porque o cara tá se entupindo de produto, as minhas custas, e eu tô comprando da indústria 30 dias, sei lá. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar. E esse foi um negócio que eu tive que resolver depois. Que eu cheguei na indústria e pedi, pelo amor de Deus. Falei, meu, me ajuda aqui. Os caras estão comprando com prazo maior do que eu achava que seria e tal. Pelo amor de Deus, eu preciso de mais prazo e tal. Os caras, não, beleza, tá, eu te ajudo aqui e tal. Mas, cara, nem necessariamente você vai conseguir isso, entendeu? Com todo mundo. Então, cara, esses foram uns aprendizados que doem na alma, no sentido financeiro. Assim, acho que Legal. se eu puder passar, assim, por isso que eu falei que o primeiro pilar é fiscal e tributário. Acho que eu sou traumatizado com isso. E aí eu falo para todos os empresários para tipo, tomar cuidado com isso, porque e porque isso aumenta a rentabilidade, inclusive. Dependendo do seu regime fiscal, cara, você pode melhorar real sua rentabilidade, você pode colocar custos ali que você tem abatendo do imposto, como lucro real, tem várias coisas que você pode conseguir abater ali. Então tem bastante coisa que é muito importante nesse caso, sabe? Uhum. Temos mais uma pergunta. Nosso aluno Erickson Gomes pergunta: quais estratégias de marketing utilizou inicialmente com pouco dinheiro? Cara, assim, a gente realmente tinha pouquíssimo dinheiro. Então, o que a gente fez, basicamente, assim, eu foquei de fazer distribuição. Então, primeiro, né, a gente fez o Instagram da marca, né? Então, com posicionamento e tal. Eu foquei em pegar o dinheiro que eu tinha e pegar uma vendedora para poder ter distribuição dos produtos, né? Então, tipo, começar e eu fui lá e fazer. E aí, do ponto de vista de marketing, assim, eu tentava produzir o conteúdo, porque você produzir o conteúdo fica de grátis, né? Tipo, é só você mesmo. Então, você gasta menos. E cada vez mais hoje, os consumidores se interessam muito pela jornada e na personificação das pessoas. Tipo, pô, tem gente que ama o cara da CIMED, velho. Que aspiracional é um maluco que faz remédio, cara. E assim, e muita gente acompanha ele, porque as pessoas gostam da jornada. A galera que brinca lá, o velho da van lá e tal, que fica conhecido por outras coisas, mas, enfim, a galera gosta de acompanhar a jornada. Então, tipo assim, você criar conteúdo pode ser uma maneira de você não gastar tanto dinheiro, você não tem, e aí e crescer. Outra é, tipo, achar outras formas de fazer. Então, por exemplo, você tem que ficar esperto nas oportunidades. Na época, eu estava um dia em casa, eu li na Folha que viralizou uma mulher lá do interior de São Paulo, que ela tinha 101 anos, e ela pediu para a filha, para a neta, levar um currículo na JBS, lá, ou sei lá, numa empresa aí, que ela queria um emprego, porque ela queria poder, como que é? Tomar vinho e comer carninha gorda. Eu falei, nossa, que da hora essa negócio. E eu tinha uma graninha de marketing, então eu falei, cara, eu vou botar ela para ser minha influência. Vou pagar uma grana para ela, vou fazer ela ser minha influência. Tipo assim, você não tem dinheiro para Virgínia, que vai ser 1 zilhão de reais. Mas eu tinha para Dona Maria, que tipo, que eu podia ajudar ela, fazer a diferença na vida dela, e eu ia gastar uma grana que eu tinha. E aí, cara, aquilo viralizou absurdamente.
E assim, tipo, a gente saiu em portal fora do Brasil e o caramba. Então, assim, mas aquilo eu fiz genuíno, assim, nem era para viralizar e tal, porque a galera veio me pedir para fazer entrevista, eu nunca divulguei dessa forma e tal. E aí, a moral da história, dessa história é, se você é pobre, você tem que ser criativo. Então, quem não tem muita grana tem que achar maneiras. Então, seja criando conteúdo, seja achando pessoas para fazer parceria naquele valorzinho que você consegue, seja achando outros empreendedores de categorias parecidas com a sua, que são complementares, que vocês podem fazer um ajudar o outro ali, que vai ser ele posta junto na página dele, você vai postar junto na sua, vocês vão fazer uma promoção conjunta, sei lá. Você vai achando maneiras de fazer. Ao mesmo tempo, putz, evento. Ah, puta, eu não tenho dinheiro para pagar para entrar no evento. Ah, mas você já tentou ver se existe outra forma de talvez conseguir entrar no evento? Ou se naquele evento grande você não consegue, mas talvez aquele menorzinho você consegue? Já pensou que você pode ir lá e você fazer? Em vez de, putz, mas eu não tenho grana para marketing, para fazer uma degustação, tal, porque a promotora custa R$300. Tá, você é empreendedor, vai lá e faz você. Ué, sim, você tem pouco dinheiro. Se você não tem, se você tem muito e tal, aí beleza, contrata as pessoas. Mas do contrário, criatividade junto com vontade e olho atento a oportunidades que a galera com muita grana não vê, porque não dá valor, mas para você vai ser uma puta oportunidade. Muito bom, chegamos no horário aqui. Diogo, pô, que história bacana, cara. Eu tive a sorte hoje de estar aqui e conversar contigo, né? E dizer que histórias como essas que realmente faz sentido também para nós aqui na Startup Academy, né? De gerar, né? Plantar a sementinha do empreendedorismo. E deixa uma mensagem final aí para os alunos, Diogo, breve aí, mas eu acho que é bacana aí você deixar uma mensagem final. Acho que, primeiramente, quero agradecer a oportunidade. Acho que é muito legal poder participar e poder dividir um pouco da história, enfim, contar os pormenores das coisas é sempre divertido, assim, pelo menos para mim que gosta de falar e tal. Acho que se eu puder, com essas histórias, ajudar, né, as pessoas, acho que já valeu. Ao mesmo tempo, acho que quem está empreendendo ou quer empreender precisa entender que a jornada não vai ser fácil, na maioria dos casos. Mas se você tiver um propósito e você quiser realmente fazer acontecer, você vai conseguir. Um cara que nem tomava vinho fez uma marca de vinho. E nem de marketing eu é. Então, assim, óbvio, história é um pouquinho diferente, mas você consegue fazer tudo o que você quiser, a não ser que você quiser ser astronauta e você não tenha feito a engenharia aeronáutica, aí vai ser um pouco difícil você aeroespacial, sei lá. Você não vai, aí não vai conseguir. Mas, na média, todas as coisas que você quiser, se você se esforçar e for atrás, e hoje as fontes de conhecimento são infinitas, e inclusive hoje tem academias de startup, como estamos aqui hoje. Então, conhecimento existe, e está aí hoje, e está com acesso. Não é mais um negócio extremamente difícil e tal, que poucas pessoas conseguiram ter acesso. Então, se você tiver um sonho, se você quiser fazer, você consegue. Não vai ser fácil a jornada, tem que se planejar sim, principalmente quem trabalha em outro lugar, trabalhando numa empresa e quer empreender, precisa entender que você vai passar por momentos que você ainda não vai ter caixa positivo, que você está construindo seu negócio, que você não vai poder desistir naquele meio do caminho. Então, você precisa estar preparado financeiramente também para isso. Então, porra, quero empreender, mas eu trabalho em uma empresa. Minha dica, guarda dinheiro uns 24 meses, 36 meses para você ter capital para se sobreviver àquele momento ali de construção, entendeu? Então, acho que se eu puder dizer todas essas coisas, é isso. Tem meu LinkedIn, é Diogo Cortez, só procurar lá no LinkedIn. Tá lá, tenho contado a minha história sem muitos filtros. É meio que a maneira que eu falo mesmo, e é isso aí. Goste quem quiser, quem não gostar também, tudo bem também. Eu não ligo muito, não quero ser muito popular também, não é meu objetivo. Mas se eu puder ajudar em alguma coisa, cara, minha porta está aberta, meu LinkedIn está lá, vai lá, manda uma mensagem, eu assim, vou te responder no mesmo dia, provavelmente.
e que eu puder ajudar aí, contem comigo. Acho que a jornada de empreendedorismo ela não precisa ser sozinha, porque a sensação é essa, você tá sozinho, você não tem com quem conversar, cara. Tipo, tem o LinkedIn, cara. Você acha bastante gente que às vezes quer conversar, e eu sou um deles. Se precisar, manda mensagem lá, a gente tá lá. Mas quando acontecer, eu falo assim, cara, não consigo te ajudar, tipo, você tá ferrado mesmo, já era. Mas é bem provável que eu falei isso. Pra tudo tem um jeito na vida, só pra morrer que ainda não tem, que as galera ainda morrem. Mas talvez daqui a uns tempos vai ter também. Que maravilha. Diogo, brigadão. Eu quero provar teu vinho, hein? Fiquei super curioso. Quero provar, quero consumir ele, né? Gostei da história. Manda. Depois eu vou fazer depois eu mando para vocês também um cupom de desconto para vocês, bem Ah, descontinho bem maroto para vocês ir lá no site também e tal, e conhecer. Acho que vai ser um maravilha. prazer ter todos vocês comigo. Precisando, cara. Chama lá no LinkedIn, lá Diogo Cortez. Eu Parabéns. tô lá todo dia. Só me chamar que aí eu passo WhatsApp, a gente conversa. Tudo certo. Que história inspiradora. Escutamos aqui uma história maravilhosa, inspiradora. Mais, né, esse talk aqui da Startup Academy. Diogo, grande abraço, brigadão, muita gratidão aí por ter compartilhado com a gente essa tua história, esse case aí de sucesso, né? De alguém que está construindo, né, um negócio lá do fundo do coração, né? Para que gere impacto positivo aí na sociedade. Grande abraço e até mais. Boa noite, tchau.